Dia de Finados, 2 de novembro, uma data mundial de lembranças daquelas pessoas que foram embora. Qual que é a importância do Dia dos Finados para o Espiritismo? Vamos falar sobre esse assunto, é um assunto muito interessante porque todos nós já perdemos alguém nas nossas vidas e no Dia dos Finados, muitas vezes a gente vai ao cemitério levar flores, acender uma vela para esses espíritos. Isso tem alguma importância para o Espiritismo? Vamos falar sobre isso hoje. Sejam bem-vindos ao canal Espiritizando com o Anderson Ando. Para você que não me conhece, meu nome é Anderson e aqui a gente fala sobre espiritualidade, sobre espiritismo, segundo Allan Kardec, e também a gente segue muito a linha de Chico Xavier. Mas você que é espírita, você que não seja espírita, eu te convido para ficar nesse vídeo sem pretensões, tudo bem? Mas vamos falar aqui sobre a ideia do Dia de Finados, a ideia do dia 2 de novembro, de todos praticamente os países aí do nosso planeta. Tudo bem? Quando a gente desencarna, quando a gente morre, é natural que os nossos restos mortais eles sejam enviados a um cemitério, ou senão, quando a gente os restos mortais, de todas as formas a gente fala, tudo bem? E aí, esse dia é um dia especial porque a gente lembra daquelas pessoas que foram embora. E o pensamento ele é muito interessante neste caso, já que a gente direciona para aquele espírito. Muitas vezes a gente deixa de pensar naquela pessoa que foi embora por muitos meses e aí a gente lembra dessa pessoa, desse espírito, somente ali no dia de finados. E é sobre isso que Allan Kardec, ali no Livro dos Espíritos, na pergunta 320, ele faz ali para o espírito. Gente, para vocês que não sabem, Allan Kardec, ele foi um educador que na época ele começou a pesquisar sobre essa questão de espiritismo e ele fazia perguntas a um espírito que estava ali encarnado numa pessoa, ou senão ele estava ali, que a gente fala, incorporado a uma pessoa que incorporava o espírito, e ele fazia as perguntas e anotava no papel todas as perguntas, e com isso ele fez um livro de mais de 1000 perguntas e resposta dos espíritos, tudo bem? Allan Kardec não era uma pessoa que recebia espírito nem nada. Ele era um educador que simplesmente fazia as perguntas e ele lançou um livro dos espíritos. Então esse livro é um livro que não é religioso. Não é religioso, é um livro interessante de pesquisas e que, se você tiver curiosidade para você ler as perguntas que ele fez, procura lá no Google, Livro dos Espíritos, download gratuito, tem em todo lugar, você pode baixar, é muito interessante, tudo bem? Independentemente da sua crença, acho que vale a pena você ler, só para você entender mais ou menos como é que funciona o espiritismo no nosso planeta, tudo bem? E sobre a questão de dia de finado, sobre a questão dos mortos, vamos falar sobre essas perguntas aqui. Na pergunta 320, ele fala aqui, ele pergunta: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles os que lhe foram caros na terra? E aí responde aqui: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Tudo bem? E aqui outra pergunta, 321. O dia da comemoração dos mortos é, para os espíritos, mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre seus túmulos? E aqui ele responde: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que na terra lhes dirigem seus pensamentos, como os fazem no outro dia qualquer. Por isso que a gente comentou aqui, quando chega a época de finados, a gente sempre direciona, na maioria das vezes, o nosso pensamento àquele espírito. E esse contato que a gente faz, desse pensamento, é um contato que chega ao mundo espiritual. Todos nós, de alguma forma, a gente consegue fazer esse contato com o mundo espiritual, ainda que a gente não saiba que estejamos fazendo. Por isso que esse dia, essa época de finados, é um dia mais especial para eles, porque eles sabem que a gente está pensando neles e fazendo contato. E eles gostam muito disso, porque são muitas vezes amigos, familiares, e que sabem que de alguma forma a gente pensa neles. Tudo bem? Aí ele fala aqui, mas o de finados é, para eles, um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Essa pergunta que ele faz, Allan Kardec. Aqui ele responde: nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior, em tais lugares,
o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. E aqui ele pergunta de novo: sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis esses espíritos? E aqui ele responde: sob a que tinham quando encarnados. Ele quer dizer encarnados aqui na última vida. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? E aqui ele responde: que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a este planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. Ele quer dizer assim: não é porque ninguém lembra dele que ele vai ficar ali pensando, ninguém vem me visitar. E aí ele fala, ele não se prende a, isso, a essa questão do túmulo, entendeu? A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontram, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? E ele responde: aquele que visita um túmulo apenas manifesta, por essa forma, que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é a que santifica o ato da rememoração. Rememoração. Desculpa, gente. Rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Isso eu acho muito interessante aqui, porque muitas vezes a gente acha que indo visitar o túmulo de uma pessoa querida, a gente está fazendo bem para essa pessoa. Sim, muitas vezes sim. Só que é muito mais interessante, por exemplo, você fazer muitas preces e orações para esse espírito que já se foi e você não ir visitá-la num túmulo. Porque a melhor que ele fala aqui, né? Rememoração é quando você faz a prece para esse espírito. O poder da prece ele é incrível, ele é incrível. Chico Xavier já disse uma vez: se nós entendêssemos o poder da prece, a gente passaria a vida inteira ajoelhados. O que ele quis dizer? Fazendo prece o tempo todo para os espíritos que já se foram, para os nossos queridos encarnados. E então, quando você faz uma prece, uma oração para aquele espírito que já se foi, pode ter certeza que isso será muito melhor para ele do que você apenas visitá-la uma vez por ano, no dia 2 de novembro, por exemplo, e não fazer preces a esse espírito que já se foi. Tudo bem? Durante o ano. É isso que eu quero dizer. Então, o que acontece? A gente viu aqui sobre essa parte aqui de época de finados. Em resumo, o que Kardec quer dizer aqui em relação aos espíritos? É uma data importante? Sim. Para o espírito também é. Porque, querendo ou não, você pensa naquele espírito, você faz esse contato com o mundo espiritual e ele sente o seu contato através das suas vibrações. Essas vibrações que, na verdade, poderiam ser feitas muitas vezes ao ano, a gente costuma fazer na época de finados, porque é um costume que a gente tem. É um costume que a gente tem de fazer esse contato com o mundo espiritual. E muitas vezes a gente nem sabe que está fazendo contato, mas porque a gente vai homenageá-lo de alguma forma, mostrar que nós estamos lembrando daquele espírito indo, por exemplo, a um cemitério. Na verdade, não tem problema nenhum todos nós irmos a um cemitério. O que, na verdade, a gente deve fazer, até para nós e para o espírito, ele ascender mais ainda, é a gente fazer oração e prece por esse espírito e mostrar para esse espírito que, querendo ou não, ainda que a gente esteja ausente, longe desse espírito por um momento, a gente está pensando positivamente, a gente está bem. Olha, espírito, eu estou bem, eu estou tentando desenvolver, eu estou tentando melhorar. Então, pode ter certeza que isso é bom para você, porque fazer prece e oração sempre é bom, e é bom para aquele espírito que recebe também essa sua energia, essa sua vibração. Tá certo? A gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço para você se inscrever no canal e até mais.